A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um vídeo da série A Armadura de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando Paulo diz no capítulo 6 de Efésios, isso significa que quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos nos equipando com uma das partes da armadura de Deus. Mas por que Paulo faz essa relação entre aquilo que nos calça e a armadura que era utilizada pelo soldado romano? Porque naquela época, o mensageiro do exército romano que levava a mensagem de vitória deveria caminhar muitas vezes por muitos quilômetros. Então precisava estar bem calçado, assim como também em uma batalha contra o inimigo, o soldado romano precisava estar com os seus pés muito bem revestidos, protegidos. Porque Paulo diz também aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Então nós lutamos contra fortalezas. E que fortalezas são essas? Vamos ver aqui o que Daniel diz no capítulo 11 do profeta Daniel. Diz assim: em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e destruirá a terra, mas a um preço elevado. Aqui está se falando do anticristo, que ele não adorará ao Deus de seus pais, mas adorará ao Deus das fortalezas. Então, essa fortaleza que Paulo está dizendo ali aos coríntios, que nós destruiremos essas fortalezas com as armas da nossa milícia, são espíritos demoníacos. E aqui também ele diz, Daniel, que esse anticristo também destruirá grandes fortalezas. Então vejamos que todo um sistema político, econômico, ideológico, que é governado por espíritos demoníacos. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós nos utilizamos das armas, da armadura de Deus que o Senhor nos deu, nós podemos destruir fortalezas. E Paulo continua dizendo assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Tudo aquilo que se opõe aos ensinamentos da palavra de Deus são fortalezas, são falsos raciocínios e que devem ser destruídos pela pregação do Evangelho. Esse Evangelho da paz é chamado assim porque Shalom em hebraico, essa palavra paz em hebraico, significa plenitude, significa ser completo, totalmente realizado na nossa vida financeira, vida sentimental, psicológica, nossa vida familiar, nossa saúde física, tá? E essa paz também em nosso coração que vem do Espírito de Deus. Então essa palavra Shalom, ela é muito ampla e completa no seu significado. Eu já até gravei um vídeo aqui sobre essa palavra Shalom, a paz de Jesus Cristo. Então, quando um judeu diz Shalom, ele está declarando, ele está desejando para outra pessoa plena realização em sua vida.
Então, por isso o evangelho também é chamado de evangelho da paz. Então, quando nós declaramos, desejamos a paz de Cristo para alguém, nós estamos desejando uma plena realização, sucesso, plenitude de Deus, da parte de Deus, em todas as áreas da vida dessa pessoa. Também a respeito das palavras dos sábios, olha o que Salomão diz no livro de Eclesiastes. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da Assembleia, que nos foram dadas pelo único pastor. Então aqui está dizendo que as palavras dos sábios são como aguilhões. Aguilhão é um tipo de prisão, um tipo de algema que era utilizado para prender os homens, os escravos naquela época. Então, da mesma forma que a palavra de Deus, ela liberta, ela quebra, ela destrói as fortalezas, ela também nos prende, nos fortalece, nos protege, porque elas são como pregos bem fixados. O mesmo Salomão vai dizer tanto em Eclesiastes quanto em Provérbios o seguinte: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Então as palavras dos sábios são saúde. Também nós vimos aqui em Provérbios capítulo 4, o Senhor dizendo que as palavras dele são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós ministramos vida, saúde, libertação. Nós vemos que muitos de nós carregamos traumas, feridas, frustrações desde a nossa infância. São fortalezas, são falsos raciocínios que nos impedem de desfrutar da vida abundante que Jesus nos deu. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós pregamos ela, meditamos nela, essas palavras, a palavra do Senhor, liberta a nossa alma, a nossa mente dos traumas, das maldições que ficaram registradas em nossa mente, em nossa alma. Então, a palavra de Deus é o remédio. Essa palavra aqui de Provérbios, traduzida como saúde, também é a mesma palavra para remédio. A palavra de Deus é remédio para o nosso coração, para a nossa alma. Por isso nós devemos pregá-la. Paulo diz para Timóteo que devemos pregar a palavra insta em tempo e fora de tempo. E essa palavra pregar é anunciar em voz alta, como arautos do Senhor. Então nós temos que falar. Não basta nós termos apenas boas atitudes no nosso trabalho, na nossa família, sermos bons cidadãos. Isso não é suficiente. Nós temos que abrir a nossa boca e falar, porque senão as pessoas vão achar que nós somos apenas boas pessoas, bons cidadãos, bons sujeitos, mas a verdade não é essa. Se nós somos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos, é porque Jesus está conosco, é porque um dia nós entregamos nossa vida a Ele, nossas vidas a Ele, abrimos o nosso coração e o confessamos com a nossa boca. Então nós devemos anunciar para as pessoas a respeito da nossa fé. Então devemos pregar sim, com boas atitudes, com boas obras, mas também por meio das nossas palavras, pregando em tempo e fora de tempo. Isso significa em todo lugar, em todo tempo, tá? Também nós vamos ver mais aqui sobre como a igreja do Senhor crescia,
por que a igreja lá no princípio, no primeiro século ou nos primeiros séculos, cresceu tanto. Olha bem o que diz o livro de Atos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, aqui por 3 vezes, Lucas relata no livro de Atos que a palavra de Deus crescia. E com isso, o número dos discípulos se multiplicava, de maneira que até muitos sacerdotes obedeciam à fé. E está dizendo aqui que a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Então, a palavra de Deus deve crescer. Como? Por meio da nossa boca. Nós temos que falar. Nós não podemos deixar de anunciar tudo aquilo que Cristo fez por nós. Jesus diz para os seus discípulos, quando ele aparece ali no cenáculo para aqueles homens, que eles deveriam pregar o arrependimento e o reino de Deus em Jerusalém. Paulo também diz em sua defesa, quando estava preso, que ele havia pregado aos judeus o arrependimento e por isso ele estava sendo perseguido. Pedro também, quando prega ali e ganha mais de 3.000 almas, ele diz para aqueles homens que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Então o evangelho que nós pregamos é um evangelho da graça. Devemos anunciar as boas novas, tudo aquilo que Cristo conquistou por nós, para nós, mas também devemos pregar o arrependimento de pecados. E quando nós pregamos, Deus confirma a nossa mensagem por meio de sinais e de prodígios. Ele confirma a nossa mensagem. Aos Hebreus diz assim: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então aqui o autor aos Hebreus está falando que aqueles que ouviram Jesus também saíram anunciando o Evangelho. E Deus testemunhava juntamente com eles, por meio de sinais, maravilhas, prodígios e dons do Espírito Santo. Muitas vezes nós não vemos tantas curas, tantos milagres, porque nós não pregamos, nós estamos esperando essas coisas acontecerem para pregarmos, mas a ordem não é essa. Primeiro nós devemos pregar aquilo que a Bíblia promete, aquilo que ela nos afirma, para que Deus possa confirmar a nossa mensagem por meio de sinais. Também aqui em Atos, nós vamos ver como a igreja orava, pedindo ao Senhor ousadia para pregar o Evangelho, enquanto Deus operaria sinais e milagres. Olha o que diz o texto. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Essa situação aqui aconteceu logo após Pedro e João terem sido presos por terem curado aquele homem na porta do templo, aquele aleijado que estava ali, já tinha mais de 40 anos e estava ali pedindo esmola. Então, quando Pedro diz para aquele homem que ele deveria se pôr de pé,
Ele diz, nem ouro nem prata tenho para te dar, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então a Bíblia diz que os homens ali da lei, os religiosos de Israel, prenderam Pedro e João e ameaçaram os dois a não pregarem mais. Então eles, ao serem soltos, foram e falaram para a igreja as ameaças que eles tinham recebido. Então a igreja aqui está orando o Senhor, dizendo, Pai, olha para a ameaça que nós recebemos. Nos dê ousadia para pregarmos a Tua palavra, enquanto o Senhor estende as mãos para curar, fazer sinais, milagres no meio do Teu povo. E aqui está dizendo que Deus confirmou a oração da igreja por meio de um terremoto, e todos foram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando a palavra com ousadia. Então nós devemos orar a Deus desta forma, para Ele nos dar ousadia para pregarmos a palavra. Paulo também, por diversas vezes, pediu às igrejas que orassem por ele, para que a palavra na boca dele saísse com ousadia. Também nós vemos Josué. O segredo do sucesso de Josué estava em meditar na palavra, em obedecer a palavra de Deus e em pregar, anunciar a palavra. Olha o que Deus disse para Josué no capítulo 1. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, para que o nosso caminho seja um caminho próspero, para que sejamos bem-sucedidos, não podemos apartar da nossa boca a palavra de Deus. É isso que Deus disse aqui para Josué. E talvez você me pergunte, mas como e aonde eu irei pregar? Nós podemos pregar em todo lugar, seja no nosso trabalho, por meio de aconselhamentos, também a nossa família, dentro do nosso lar, nós devemos pregar todos os dias. Quando nós conversamos sobre a palavra de Deus, quando nós aconselhamos os nossos filhos na palavra de Deus, quando nós dialogamos com os nossos cônjuges, então nós ali estamos falando da palavra do Senhor. Olha o que o Senhor diz para o povo dele em Deuteronômio sobre a palavra dele. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, tanto em Deuteronômio 6, como no capítulo 11, Deus está falando que os pais devem ensinar os seus filhos, enquanto estiverem assentados à mesa, enquanto estiverem no caminho, caminhando em algum lugar, quando forem deitar, se levantarem, devemos falar da palavra de Deus, para que haja paz, para que haja saúde, para que haja provisão do Senhor, prosperidade, para que sejamos bem-sucedidos. Nós devemos dar prioridade à palavra de Deus e nos afastarmos do mal. A Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal. Então é muito sério uma família que não tem um diálogo saudável enquanto faz uma refeição na mesa. Ali podem conversar sobre coisas edificantes, transmitindo amizade, carinho, afeto. Muitas vezes as famílias se dedicam ao celular, às redes sociais, à internet, aí aos sites de
séries, filmes, a entretenimentos e deixam o maligno entrar, criar fortalezas, criar muitos problemas no meio da família. Por quê? Porque não se prioriza a palavra de Deus. Revista-se os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz e vença toda a artimanha do maligno, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.